Um texto aqui que está no Salmo 143:10, e diz assim, ó, ensine-me a fazer a tua vontade, que é uma das coisas mais difíceis que tem, né? Ensine-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, não é? O teu Espírito é bom, guia-me por uma terra plana. Então, ensina-me a fazer a tua vontade. E dentro desse aspecto dos papéis, nós precisamos aprender, né? Tanto o homem precisa aprender a ser o líder, né? Assim como a mulher precisa aprender a ser submissa, ou seja, vice-presidente desse projeto de Deus que chama-se família, né? É um projeto de Deus, um propósito eterno de Deus, né? Então isso é muito importante, ou seja, nós precisamos aprender a sermos líderes, né? E sacerdotes, assim como as mulheres precisam ser essas ajudadoras idôneas, né? Essas mulheres que vão estar não atrás, né? E nem tampouco à frente, mas ao lado dos homens, para que quem que ganha com isso, ou seja, a família ganha com isso e o Senhor é glorificado. O Senhor é glorificado por causa disso. E eu acho um ponto que você falou muito interessante, é a questão de saber qual é a missão, né, do marido. Então, para quem ainda não casou, observe a missão da pessoa que você vai se relacionar. Porque se a missão dele é muito pequenininha e Deus tem uma missão grande para você, você vai ter que submeter a missão dele. Então, se a missão dele é aqui e a sua é aqui, você vai ter que abaixar para entrar debaixo dessa missão dele. Aí você vai sofrer. Porque você tem uma missão aqui e ele tem uma outra aqui. Por isso é muito sério essa questão de missão. Agora, se ele tem uma missão enorme e você também, olha para você ver como que é fácil entrar. Você não se esforça. Então eu vejo grandes problemas em submeter quando nós não observamos qual é a missão de quem nós temos que submeter. Porque não é você tem que submeter-se. Não, temos que nos submeter. Tem que ver também de onde vem essa, né, que muitas vezes vem lá, da tataravó, da bisavó, da avó, né? Homem tem que ficar por baixo, homem não presta, homem não sei o que lá, e vem aquele ensinamento. Depois vai lá casar, já casa com esse conceito aí bem pesado, não é? Esse conceito bem lá no fundo, e a pessoa tem dificuldade depois em se submeter. Porque viveu numa família só de pessoas que não aceitam isso. Aí é difícil aceitar a vontade de Deus na vida dessa pessoa. Aí que o Espírito Santo vai agir. Entendeu? Mostrando essa pessoa que ela está errada e ensinando ela a forma que ela deve, né, submeter. E primeiro submeter a Deus, né? Tem uns que entram que nem a Deus eles submetem, né? Nem a Deus, né? Nem a Deus. Aí é complicado, você não vai submeter nem a Deus, tem que aprender tudo mesmo, né? E, gente, tem uma participação especial. Leda Inês de Teresópolis, ela vai falar aqui com a gente agora, ao vivo. Leda, bom dia. Bom dia. Tudo bem, querida? Tudo. Pois é, você tem uma pergunta para fazer para os nossos pastores? É verdade, eu queria perguntar para o pastor Rogerinho, porque quando eu liguei ele estava falando sobre a esposa ajudadora. E eu queria perguntar para ele se eu, como mulher, eu posso fazer como ajudadora esse papel de sacerdote da casa, levar a minha casa a orar, levar a minha casa a buscar a presença de Deus, porque eu me converti antes do meu marido. E eu gostaria de saber se eu estou fazendo esse papel, se eu não estou infringindo a vontade de Deus. Ele já se converteu ou ainda não? Não, ele já se converteu, mas ele, assim, eu percebo que eu tenho o dom da palavra, eu consigo evangelizar, eu tenho uma certa facilidade para isso e não vejo isso no meu marido. Tá certo. Eu vou aproveitar para responder a pergunta da Leda e falar uma outra coisa, Carol. Quando você disse com relação a tomar muito cuidado com a visão que a gente tem, né, e da nossa esposa. A visão não está muito distante. Ô Leda, Oi. o pastor Rogerinho, ele vai estar respondendo para você. Então você fica ligadinha aí na televisão que essa resposta vai agora para você. E muito obrigada pela participação, viu, querida? Obrigada, amados. Um abraço. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês também aí de Teresópolis.
Então vamos lá, pastor. Porque quando nós temos essa visão de um maior do que a visão do outro, nós temos o que nós chamamos de julgo desigual e que muitas vezes ele é mal interpretado no nosso meio. Muitas vezes a gente acha que julgo desigual, e aí encaixa até um pouco no perfil da pergunta da Leda, é quando um é cristão e o outro não. Por que o julgo desigual se estabelece quando um é cristão e o outro não? Porque a visão não é a mesma e não estão na mesma altura. A missão não é compatível. Então, o julgo desigual ele se estabelece quando eu tenho uma missão maior e tenho que vir e forçar e entrar debaixo de uma missão menor. Eu estou me forçando a fazer algo menor. Tá certo? Certo. Então, a gente precisa ficar atento com isso. Agora, Leda, com relação à sua pergunta específica, essa não é uma dúvida só sua. Nós deparamos com outras pessoas com a mesma situação. A primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: se o seu marido hoje ele é convertido, a função de sacerdote é dele, não é sua. Agora, você pode fazer isso? Depende. Se ele te delegar algumas funções que para você é mais fácil do que para ele, mas isso tem que partir dele, uma delegação dele para você, porque ele é o líder, ele é o sacerdote. Ele, como sacerdote, ele pode te dar algumas atribuições. Agora, o exercício dos seus dons é diferente do seu sacerdócio. Exatamente. Não tem nada a ver. Individual também, né? Você pode ter uns dons específicos, como você disse, você tem facilidade para pregar, evangelizar. Você recebeu isso de Deus e Deus ele não estava louco quando ele te entregou isso. Ainda bem. Entendeu? Ele te entregou isso porque ele quer usar isso. Agora, o fato de você usar isso não significa que você tenha que sair de debaixo da cobertura sacerdotal do seu marido. Ele continua sendo a sua cobertura. Ele pode, inclusive, não exercendo o mesmo dom que você, mas ser a sua cobertura no exercício desses dons. Então, ele continua sendo aquele que vai orar por você, guardar você, estender as mãos sobre você e você, debaixo dessa cobertura, debaixo desse sacerdócio, vai fluir com muito mais liberdade, muito menos peso e frutificar muito mais. Glória a Deus. Amém. Porque tem que fazer essa distinção, né, entre dom e sacerdócio. Quer dizer, de repente ele tem um outro dom, e como eu tenho um dom, minha esposa tem um outro, totalmente diferente do meu. E nem por isso ela sai debaixo da cobertura, né, da autoridade que foi estabelecida sobre os meus ombros. Né? E eu, como homem, eu tenho que reconhecer o dom que o Senhor entregou nas suas mãos. Não é? Então, e aí sim, tem certas situações que eu posso delegar algo para minha esposa fazer, mas assim, é por livre, espontânea vontade e entendimento. Não é algo pedido por ela. E também não é opressor, né? Você não faz evangelizar, então eu vou evangelizar. Você tem que evangelizar mais, eu converti antes de você e agora... sem peso. Sem peso. Isso não pode se tornar um jugo dessa forma, né? A gente tem que entender e respeitar os dons no corpo de Cristo. Para uns a coisa acontece de uma forma, né? Para outros é diferente, não é? Então isso é crescimento também, viu? É ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Tem que ser ensinado, né? Aprender isso, né, Guerra? Não é fácil, não. Com certeza, a gente tem que... É o ensino mesmo, né? Tem que aprender e querer aprender também. É verdade. Tem que querer aprender. E um homem que às vezes exerce, né? Teve uma pergunta de uma outra telespectadora, ela não deixou o nome, um homem que exerce o seu papel dentro da igreja, vai lá, faz tudo, mas dentro de casa não tem a postura. Está tudo fragmentado. Acontece muito. E isso não acontece pouco, não. Acontece muito, em muitos casos. Por quê? Porque a dificuldade, muitas vezes, de exercer na plenitude o sacerdócio dentro de casa.
Porque dentro de casa, todo mundo te conhece exatamente como você é. Tanto você sendo casado, quanto sendo solteiro. Né? E o lugar onde o profeta não tem honra é na sua própria terra. E esse em qualquer aspecto. É fato. É fato. Né? Agora, que é uma outra área, que é um desafio para todo líder, não é? Então, assim, é um desafio para mim, para nós como líderes, né? A gente poder ser a mesma coisa, ou seja, dentro de casa, aquilo que a gente é na igreja, aquilo que a gente é nos nossos relacionamentos interpessoais, aquilo que a gente precisa ser, aqueles que têm, por exemplo, um trabalho no mercado de trabalho, por exemplo, ser a mesma pessoa. É desafiante. Né? Claro. Porque dentro de casa, assim, a tua esposa, quando ela vai te chamar a atenção, ela te conhece muito bem. Ela sabe os seus pontos fracos, né? E aí, às vezes, a gente fica esperando que o nosso cônjuge pegue leve. É bem pelo contrário, pega pesado mesmo em alguns aspectos. Não é verdade? A gente é cobrado, a gente é confrontado, nós vamos colocar na parede e sabe exatamente, não porque elas fazem de propósito, não, é porque elas nos conhecem. Então, quando ela pega, assim, ela pega exatamente... Na jugular, entendeu? Então, isso é um desafio para todos nós, como homens, né? Exercermos esse sacerdócio no aspecto da intercessão, da oração, né? No aspecto de levar a família, estar na presença de Deus, enfim, várias outras coisas que estão sobre os nossos ombros, né? Problema todo mundo vai ter. Não, né? vai ter, com certeza. Né? Chegou um cara no pastor e falou assim, pastor, eu quero um lugar que ninguém tem problema. Aí falou, beleza. Aí pegou a pessoa, levou no cemitério. Falou, aqui ninguém tem problema, tá todo mundo morto. Ninguém vai te incomodar.